8h30. Há uma preocupação geral em relação à saúde feminina no mundo com o chamado câncer de ovário. E para isso, algumas entidades até criam datas para chamar a atenção das pessoas. Exatamente. E nós estamos até convidando a ministra Marina Silva para participar um dia conosco aqui do jornal para poder explicar para a gente, né? E a gente poder entender bem e formar opinião também sobre isso. 8h30. Há uma preocupação geral em relação à saúde feminina no mundo com o chamado câncer de ovário. E para isso, algumas entidades até criam datas para chamar a atenção das pessoas, a atenção dos médicos e da sociedade de maneira geral. Entre eles é o chamado câncer de ovário. Professor Dr. José Carlos Sadala, que é oncoginecologista do Sírio-Libanês e chefe do grupo da pelve, da BP Mirante. Professor Dr. Sadala, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Heródoto, um prazer estar aqui, ajudar a esclarecer do câncer de ovário, que é o 8º câncer mais frequente na mulher, com uma incidência aqui no Brasil, Heródoto, de mais de 7 mil casos novos todo ano. Infelizmente, com mais de 4 mil mortes também. Doutor Sadala, como é que esse tipo de doença pode ser detectada, se possível, no seu início? Esse é o grande problema, Heródoto. Infelizmente, a gente não tem exame. Doutor Sadala, nós temos agora a nossa conexão reconectada e gostaríamos então de voltar àquela questão da forma pela como é que a medicina pode ajudar na detecção desse câncer de ovário que você citou, que tem muitos casos aqui no Brasil. Obrigado, Heródoto. Então, infelizmente, Heródoto, a gente não tem um exame efetivo de rastreamento para o câncer de ovário, que nem a gente tem no colo, o Papa Nicolau, na mama, a mamografia. O que é importante as pessoas saberem? Do histórico familiar de câncer na família, Heródoto. Principalmente casos de câncer de mama, ovário, útero e pâncreas, para a gente pensar na origem genética dele, de mutação hereditária. E tem testes genéticos que ajudam a ver se essa paciente tem um risco maior de câncer de ovário, até com cirurgias profiláticas antes de surgir esse tumor. Você dá nenhum daqueles exames de sangue podem dar alguma amostra disso? Eu estou falando como leigo, como sempre, tipo aquele CA-125, que é muito alto. Excelente pergunta. Na verdade, assim, quando você quer pegar o câncer no começo, tanto o ultrassom transvaginal quanto o CA-125, eles falham em detectar, falham em mais de 50%. Tem vários trabalhos sobre isso que, infelizmente, não foram positivos. Agora, é claro, se a mulher tem um tumor no ovário e tem um aumento do CA-125, aumenta sim o risco de câncer. E ela deve procurar o seu médico e, eventualmente, fazer cirurgia para a remoção desse ovário que está doente. Doutor Sadala, a ciência e a medicina brasileira estão equipadas para poder tratar dessa doença? Sim, inclusive nos serviços públicos, a gente tem serviços de excelência tanto para cirurgia como para quimioterapia. Geralmente no câncer de ovário a gente acaba usando essas duas armas, tanto a cirurgia quanto a quimioterapia para o tratamento dessa doença. Perfeito. Doutor Sadala, muito obrigado pela gentileza. Obrigado e obrigado pelo convite novamente. Obrigado. Professor Dr. José Carlos Sadala conversando conosco, ele que é oncoginecologista e dando explicações aqui muito relevantes em relação, então, ao chamado câncer de ovário. Veja só, ele é o mais letal na esfera ginecológica e diz que no Brasil tem mais de 7 mil pessoas com esse tipo de doença.